Olá, eu me chamo Isabel Tavares, sou jornalista e especialista em imagem pessoal e transformo mulheres incríveis através da coloração pessoal e do sistema Kibe Body Type. Nesse vídeo eu quero que você me conheça melhor, saiba mais sobre quem eu sou, conheça a minha história, minhas origens e para você se sentir muito bem-vinda aqui no meu canal. Sou formada em jornalismo há 8 anos e essa área sempre foi a minha primeira opção, porque eu sempre fui apaixonada por escrever, me comunicar e eu vi no jornalismo a chance de poder falar sobre tudo que eu amo de uma forma mais profissional, de uma forma mais técnica. E foi assim que sempre o jornalismo foi minha primeira opção. Sou soteropolitana, nascida e criada em Salvador, na Bahia. Tem dendê nas minhas veias. Eu amo comida baiana, não consigo viver sem ela. Então essa é uma característica muito forte minha. Mas atualmente eu tô morando em São Paulo, na capital paulista, com meu marido devido ao trabalho dele. Então já vai fazer 2 anos e meio, 3 anos que estamos por aqui. Mas eu não deixo as minhas raízes baianas de jeito nenhum. Isso é muito importante você saber sobre mim. Como eu disse, eu escolhi o jornalismo justamente por essa liberdade de poder me especializar em outras áreas, poder falar sobre outras áreas que eu também gosto de uma forma mais profissional. Então tem 2 áreas que eu gosto muito e eu quero compartilhar aqui com vocês. Uma delas é entretenimento, filmes, séries, livros. Inclusive, o meu TCC foi focado nesse tema, filmes e séries. Eu desenvolvi um aplicativo que as pessoas comuns, qualquer pessoa poderia deixar a sua análise, a sua opinião sobre determinados filmes e sobre cada episódio de séries. O aplicativo tinha algumas funcionalidades que não eram encontradas em nenhum site, em nenhuma plataforma voltada para comentários de filmes e séries. Então eu amei fazer esse trabalho. O nome desse aplicativo era Entrecine. Entrecine teve origem por conta de um blog que eu tinha desde o ensino médio que se chamava Intrépida. Então eu juntei o do Intrépida com o cine do cinema e aí ficou Entrecine. Esse blog, inclusive, eu falava sobre muitas coisas, eu amava, era já como se eu estivesse me treinando ali para iniciar na faculdade de jornalismo. Então, no blog eu falava sobre reflexões minhas, falava sobre a Bíblia, que eu também sou cristã, então tá tudo ali, tá sempre envolvendo a palavra de Deus. Então eu escrevia algumas reflexões bíblicas, histórias que eu amava escrever, contos, pequenos contos ali, eu também adorava falar sobre isso, moda e filmes e séries, né? E resenhas de filmes, resenha de séries, resenha de livros também. Então era o meu mundinho ali, um mundinho Intrépida. Inclusive fiquei muitos anos mantendo o domínio intrépida.com e é meu xodozinho até hoje. Guardo muito dos textos que eu escrevia lá, tenho prints do desenvolvimento dele durante os anos. Então o Intrépida para mim foi o início de tudo, foi meu primeiro empreendimento. Sempre desejei monetizá-lo, não deu certo a parte da monetização e foi aí que eu comecei a estagiar na área de jornalismo. Então eu comecei lá, logo no primeiro semestre, eu já comecei a estagiar e a partir daí não parei mais de trabalhar na área. Então eu já atuei em várias áreas diferentes dentro do jornalismo, já atuei em agência de marketing, no social media, já atuei em várias empresas, tanto institucionais, corporativas, quanto governamentais também. Escrevi para sites, plataforma de notícias, fiquei escrevendo também sobre filmes e séries em um site de entretenimento, trabalhei na política, já fui assessora de imprensa de uma parlamentar e eu tenho orgulho de todos esses trabalhos que eu atuei como jornalista. Amo a minha profissão, mas como eu disse, o que me motivou a entrar nessa área foi justamente poder ter a liberdade de falar sobre as coisas que eu amo. E dentro desses trabalhos, nem sempre eu poderia falar sobre aquilo que fazia meu olho brilhar, que eu realmente amava.
Foi aí que tem uma outra área que eu comentei aqui, que já estava inclusa ali no meu blog, que era sobre modas. Eu via sobre isso também, acompanhava muito blogs, sites de moda na época, fashionismo, garotas estúpidas, acompanhava os desfiles de moda, eu era fascinada por isso. E na infância, ainda quando eu era pequena, eu gostava muito de desenhar. Eu desenhava os croquis, que chama hoje, né? Desenhava as roupas dos filmes que eu assistia. Um deles foi Titanic. E eu lembro que eu desenhava os vestidos usados pela Kate ali. Um deles era o que eu mais gostava. Eu lembro que eu tenho ainda até hoje, lá nos meus cadernos que ficou na casa da minha mãe. Era aquele vestido azul e branco que a Kate usou para chegar, para entrar no Titanic. Então eu tenho ele desenhado. E é uma recordação muito boa, que eu gostava muito de desenhar nessa época. E foi ali os indícios que um dia eu iria focar nessa área, iria trabalhar com moda. Esse meu fascínio por esse universo, eu conheci a coloração pessoal, que foi também através de um blog que eu conheci, me deparei com esse universo e decidi fazer a minha coloração pessoal. Depois que eu fiz a minha coloração pessoal, a minha percepção quanto à minha imagem mudou completamente. E ter aquele conhecimento me fez mudar em tudo. E eu coloquei na minha cabeça que outras mulheres também mereciam, deveriam ter acesso a esse conhecimento sobre elas mesmas. Então, decidi me formar em coloração pessoal e focar nessa área. Eu lembro que no meio ali dos meus estudos, eu buscava sobre o tema na internet e eu achava conteúdos muito técnicos, muito engessados, que parecia que não era para o público final, que não era para qualquer pessoa entender. E foi aí que veio um despertar que eu poderia usar a minha profissão, né, de jornalismo para trazer esse conhecimento para as pessoas de uma forma mais facilitada, fazer elas compreenderem a sua cartela de um jeito mais simples, objetivo, fácil. Foi assim que eu comecei o meu Instagram, trazendo esses conteúdos de forma mais facilitada, objetiva, que eu não encontrava em lugar nenhum. Muitos deles viralizaram, começaram a ir para o Pinterest, outras redes, e eu lancei a minha primeira consultoria, a consultoria de coloração pessoal. E foi ali atendendo mulheres em vários lugares do mundo, já tenho clientes em 8 países diferentes. Foi que eu percebi que só entender sobre cores não era suficiente para a mulher se sentir confiante, se sentir poderosa, poder usar a sua imagem de forma completa ao seu favor. Então, eu já tinha conhecido outras áreas, como a parte do estilo, de biotipo, de formato de rosto, mas aquilo ali sempre para mim foi muito limitante. E era como se estivesse tentando encaixar tantas belezas diferentes dentro de padrões. E então, eu descobri o sistema Kibe Body Type, que ainda é muito novo aqui no Brasil. Não existe uma especialização mesmo aprovada pelo criador do sistema, que é o David Kibe. Mas eu falei assim, eu tenho que trabalhar com isso, eu tenho que trazer isso para as mulheres que eu já atendo, eu tenho que trazer isso para as minhas clientes. Foi então que eu comecei a estudar direto da fonte, muitos conteúdos internacionais de outros países, do David Kibe, que é americano, traduzindo pelo Google Tradutor mesmo, trazendo para a minha realidade, depois de muitos estudos, de me sentir 100% pronta, desenvolvi a minha forma de avaliação e criei a minha consultoria, a consultoria de identidade corporal, que é baseada no sistema Kibe. O melhor do sistema Kibe é que o propósito dele é trazer harmonia para a sua imagem. Não se trata de esconder, de disfarçar, de colocar em um padrão, mas valorizar e destacar as suas próprias características e assim entender quais são as melhores modelagens de roupa, os melhores decotes, caimentos, tecidos, corte de cabelo, armação de óculos, estilo de maquiagem, tudo isso, e aí sim poder construir uma imagem pessoal completa. A coloração pessoal e o sistema Kibe mudou, transformou a minha imagem e a minha percepção sobre mim mesma. Por isso, eu quero levar essa transformação para cada vez mais mulheres. Hoje, meu foco principal é relacionar a coloração
pessoal e o sistema Kibe para que você possa encontrar a sua harmonia perfeita, respeitando as suas individualidades e destacando principalmente a sua personalidade, que faz você ser quem você é. Esse sempre foi o princípio do meu trabalho, para jamais te encaixar em padrões e estereótipos, que isso nunca fez sentido para mim. Então, eu encontrei na coloração pessoal e no Kibe Body Type essa liberdade, essa autonomia que você também pode ter sobre a sua própria imagem. Então, agora que você já me conhece, seja muito bem-vinda por aqui, porque você merece viver a sua melhor versão.